Em Mateus 7, versículo 24 a 27, todo mundo achou? A gente faz isso aqui em Portugal também. Quem achou diz amém, né? Isso aí é uma piada de pastor global, né? No mundo inteiro. Vamos lá, Mateus capítulo 7 diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Todos nós estamos sempre nesse processo de construção. Eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, eu falo, eu estou em construção, né? Parece que tem aquela placa, que eu ando com ela carregando aqui no meu pescoço, estou em obras, né? Ou obra em construção, perdoa o transtorno, né? Então eu tenho certeza que ninguém aqui é uma obra completa. Tenho certeza que todos nós estamos crescendo, não é verdade? Você acha que você está crescendo? Não tem vezes que lá na tua casa você não faz alguma coisa que irrita a tua esposa, ou talvez irrita o teu marido? Por que isso acontece? Porque você não é uma obra pronta de Deus. Você ainda tem coisas que você está em construção, não é verdade? Você está cada vez melhorando. E o nosso desafio como cristãos e como igreja Logos ou como igreja portuguesa, é sempre crescer da maneira certa. Amém? Nós temos esse desafio, porque nós podemos crescer de várias formas. Nós podemos crescer e construir a nossa casa em cima de uma fundação duvidosa. Nós podemos construir a nossa casa sobre a areia. E pode parecer uma casa linda, pode parecer uma casa forte, mas quando vierem os ventos e derem contra a nossa casa, nós seremos pegos de surpresa e veremos que a nossa fundação não é firme. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu me lembro que o Senhor começou a falar comigo sobre o crescimento saudável, sobre como nós podemos crescer da maneira certa, podemos forjar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, da maneira certa. E uma figura me veio à mente, não é aqui em Portugal, mas é bem perto, é lá na Itália, né, da Torre de Pisa. Vocês conhecem essa torre? Né, que é aquela torre torta, né, a torre que todo mundo tira foto, fingindo que está empurrando a torre, assim. Vocês já viram essa foto no Facebook, no Instagram? É a Torre de Pisa. Agora, você já parou para pensar em como que aquela torre acabou daquele jeito? Torta, né? Disfuncional. Todo mundo olha para aquela torre e não fala, nossa, que torre maravilhosa. A gente vira e fala, aquela torre está torta. Eu tenho até um certo medo, né, de passar debaixo dela assim. Vai que aquele é o dia que o Senhor escolheu para aquela torre então terminar de tombar, né? E vai tombar em cima de mim. Não é verdade? Agora, como que aquela torre foi ficando daquele jeito? Eu fui pesquisar um pouco. Para quem não sabe, eu sou formado em engenharia civil, né? Então não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui hoje. Mas eu sou formado em engenharia civil, então construção sempre me fascinou. E eu fui pesquisar um pouco. E qual é o problema da Torre de Pisa? O problema da Torre de Pisa está na sua fundação. A fundação da torre, quando eles começaram a erguer aquela torre tinha sido fundada em cima de um solo que não era firme. De um dos seus lados, o solo era mais firme do que o outro. Então, a torre começou a entortar, começou a pesar. E eles tiveram que reforçar então a fundação para aquela torre ficar de pé. E eu lembro que Deus estava falando comigo, assim como aquela torre, nós precisamos sempre reforçar a nossa fundação, se nós queremos crescer direito, se nós queremos crescer para cima. Vocês querem crescer para cima? Eu não quero crescer para o lado, né? Eu sei que à medida que a gente vai crescendo, ficando mais velho, a gente começa a crescer, a gente para de crescer para cima, a gente começa a crescer para os lados, né? Não é verdade?
Eu tô cada vez mais em forma, né? Em forma de barril, né? Eu preciso entrar logo numa academia, preciso achar um jeito de ficar, de agradar a minha esposa, né? E ter aquele tanquinho que não é um tanque de guerra, é um tanque de lavar roupa, né? Não é verdade? Vocês estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Tenho certeza que tem vários homens aqui que estão no mesmo desafio que eu, né? Mas nós não podemos crescer de maneira torta. Nós não podemos crescer de uma maneira que quando nós estivermos quase prontos, as pessoas vão olhar para a gente e vão falar daquilo que nós temos de errado. Vão olhar para a nossa disfunção, vão falar, ó, está torto. Nós queremos que a nossa vida reflita a glória do Pai, não é verdade? Nós queremos crescer de maneira que as pessoas olhem para a gente e vejam a bondade e a glória do Senhor na nossa vida. Vejam e falam, uau, essa pessoa ela construiu a sua casa sobre a rocha, e quando o vento e quando a tempestade deu contra aquela casa, ela não se abalou, porque ela está fundamentada em solo firme, amém? Então a palavra de hoje é sobre como nós podemos crescer para cima. Eu quero crescer para cima, e eu tenho certeza que você também. Eu não quero ser como aquela torre de Pisa. E quando eu estava orando sobre isso, o Senhor começou a falar comigo sobre 3 pilares fundamentais para que nós possamos crescer de uma maneira saudável. Eu não sei como vocês fazem aqui em Portugal, mas no Brasil a gente sempre encoraja você a anotar, né? A anotar as coisas da pregação. Não sei como que o pastor Sete se sente, mas eu me sinto muito bem quando eu vejo as pessoas anotando o que eu estou falando. Eu falo assim, pelo menos estão prestando atenção no que eu estou falando, e vão meditar nisso em casa, vão meditar nisso com a família, não é? Então eu quero encorajar você a anotar isso, anotar. A gente tem muita Bíblia. Quem é que ama a palavra de Deus? Né? Então a gente vai mergulhar na Bíblia hoje, a gente vai entender 3 fundamentos para que você consiga construir a sua vida de maneira que você cresça de forma saudável, amém? Estão comigo? Estão preparados? Algumas 2, 3 pessoas estão preparadas. Vamos lá, vocês estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Então vamos lá, vocês estão preparados? Amém, vamos lá, dá um chacoalhão na pessoa que está aí com você e fala assim, se prepara aí, ainda mais se for a pessoa da tua família, aí você tem mais liberdade ainda, né? Fala assim, vamos lá, né? A gente está feliz de estar aqui. Então o primeiro elemento, primeiro pilar da vida cristã, que nós devemos sempre prezar, é a presença de Deus. Nós devemos construir a nossa vida fundamentada na presença de Deus, amém? Por quê? Porque na presença de Deus eu encontro tudo o que eu preciso. Eu fiquei muito feliz aqui no momento de adoração, desde o começo desse culto eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Deus está aqui. Você consegue sentir a presença dele nesse lugar? Desde a abertura com o pastor Sete, quando nós começamos a orar, a presença de Deus entrou nesse lugar, ele entrou aqui, e é muito bom quando a gente encontra uma igreja que preza pela presença de Deus, e assim como essa igreja, nós devemos prezar pela presença na nossa vida. A presença de Deus não é algo dispensável, a presença de Deus não é algo que, se tiver bem, se não tiver, amém. Não, ela é o centro de tudo aquilo que nós vivemos. Se você for ler na palavra de Deus, nós vemos que desde o começo, desde a criação, o homem ele foi criado no contexto da presença. O homem ele foi formado por Deus do pó da terra, e Deus ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele pegou você e colocou você no jardim, colocou o homem no jardim do Éden, e todos os dias, isso é lindo demais, não é verdade? Todos os dias, na viração do dia, Deus visitava o jardim, e Deus trazia a sua presença, e o homem habitava na presença de Deus, ele podia contemplar a glória de Deus. Eu não sei você, mas eu queria, não é verdade?
Eu queria muito poder todos os dias, na viração do dia, ter Deus entrar na minha casa com um saco de pão, falar assim, vamos tomar um café junto. Eu não gosto muito de café, mas eu até faria um café para Jesus, faria um café para Ele, porque a presença de Deus é tão preciosa. A presença de Deus é tudo para nós, ela é tudo na nossa vida. Se você for ver, o homem tinha esse relacionamento próximo com a presença de Deus, e infelizmente o homem em Gênesis 3, o homem ele abre mão disso, o homem ele se rende ao pecado, ele se rebela contra Deus, e então ele é expulso do jardim, ele já não tem mais aquele lugar de relacionamento. Mas o nosso Deus é tão bom, o nosso Deus é tão maravilhoso, que ao longo da história, Ele começa a restaurar o relacionamento dele com o homem. Primeiro, lá em Êxodo, Ele começa a estabelecer um tabernáculo, para Ele conseguir mais uma vez habitar no meio do seu povo. Vocês se lembram disso? Mas quem tinha acesso à presença de Deus no tabernáculo? Era só o sacerdote. O sacerdote ele entrava representando o povo de Deus. Seria como se o pastor Sete entrasse na presença de Deus por nós. Estão entendendo? Nos representando diante de Deus. É bom, já é alguma coisa, mas não é a plenitude do que Deus tinha. Então, muito lá na frente, Jesus entra em cena. E Jesus, quando Ele entrega a sua vida naquela cruz, Ele diz aquelas palavras, Ele fala tetelestai, que significa está consumado, e Ele entrega o seu Espírito, o véu que nos separava da presença, o véu ele é rasgado, de cima a baixo, e hoje, eu e você, nós temos acesso à presença de Deus, mais uma vez. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje, eu não preciso que alguém entre na presença de Deus no meu lugar. Eu posso simplesmente entrar no meu quarto, fechar a minha porta, e Deus vai estar lá. Assim como Ele estava no jardim, Deus pode estar na sua casa, na minha casa. A presença de Deus é algo que Jesus deu a sua vida, para que nós pudéssemos desfrutar. E a presença de Deus ela é fundamental para nós, por quê? Porque na presença de Deus, eu conheço a Deus. Na presença de Deus eu tenho contato com Ele. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu ouço a voz dEle, eu posso falar para Ele aquilo que está me preocupando no trabalho, eu posso falar com Ele aquilo que está me alegrando. Nossa Deus, aquilo que o Senhor está fazendo na igreja Logos é tão incrível, você viu a música que eles cantaram lá, enche-me até transbordar. Nossa, a presença de Deus veio e me tocou, nossa, coisa maravilhosa. Você pode falar isso com Deus como se Ele estivesse sentado do seu lado. Sabe por quê? Porque Ele está do teu lado. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo habita dentro de você. Nós somos templo dEle, e nós podemos desfrutar da presença de Deus. Na presença de Deus eu vejo o Senhor, na presença de Deus eu contemplo quem Ele é, e na presença de Deus eu tenho acesso à vida eterna. Vocês se lembram daquele versículo de João 3,16, um versículo super famoso no mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a mesma Bíblia, em João um pouco mais para frente, no capítulo 17, no versículo 3, João 17,3, ele diz: o que é essa vida eterna? A vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Então João 3,16 ganha todo um novo significado. A vida eterna não é algo como se fosse uma bebida que você bebe, uau, recebi a vida eterna, agora eu sou um cristão, cheira manaias. Não,
A vida eterna não é algo que acontece com você, a vida eterna é uma pessoa que você conhece. A vida eterna é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão comigo? Amém. Quantos aqui amam a presença de Deus? E na presença de Deus, quando eu começo a descobrir quem Deus é, eu começo também a descobrir quem eu sou. Na presença de Deus eu encontro identidade. Vocês se lembram da história de Pedro? Em Mateus 16, quando Jesus, ele vira para Pedro e fala: Pedro, quem as pessoas dizem que eu sou? E ele fala: alguns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, ou algum dos profetas. Mas Jesus então ele vira para Pedro e fala: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Será que vocês me conhecem? Ele está falando com os discípulos. Ele está falando: tudo bem para a multidão não me conhecer, a multidão não caminha comigo na minha presença, mas vocês caminham. Será que vocês sabem quem eu sou? E Pedro então ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Gente, que coisa maravilhosa. E Jesus ele responde: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo: tu és Pedro. Quando eu descubro quem Deus é, Ele me diz quem eu sou. Quem você é não é pautado pela sociedade lá fora, não é pautado pelas pessoas à sua volta, é pautado por Deus. Por quê? Porque Ele é o seu Criador. Ninguém consegue dizer melhor qual é a sua identidade, o seu propósito, do que aquele que te criou. Ele te criou no mínimo detalhe. Ele te criou com talento para cantar, ou então Ele te criou sem talento nenhum para cantar, e você só canta no chuveiro, e glória a Deus por isso. Talvez Ele tenha te criado bom com números, talvez você seja a pessoa que ama matemática, talvez você seja a pessoa que odeia matemática, que a matemática passa longe de você. Deus sabe tudo o que Ele fez com você, porque Ele é o seu Criador. Ele consegue responder todas as questões da sua alma. Ele consegue ajudar você a entender toda a sua identidade. Ele consegue te livrar de toda a sua ansiedade. Ele consegue livrar não apenas você, mas toda a sua casa, toda a sua família, porque Ele conhece cada um de vocês, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece seus filhos melhor do que você. Ele conhece o seu cônjuge melhor do que você. Ele conhece você melhor do que você mesmo, porque Ele te fez. Em Salmo 139, o salmista diz: de maneira assombrosamente maravilhosa eu fui formado. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que Deus te conhece, que Deus não te chama por um número, Ele te chama pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele não sabe o nome apenas dos cristãos, Ele sabe o nome de todos. Ele chama pelas ruas, Ele chama no centro de Lisboa, nos bares, Ele chama as pessoas pelo nome. Na presença de Deus, eu descubro quem eu sou de verdade. Sabe, não quem eu cresci acreditando que eu era, mas quem Deus disse que eu sou. Eu sou quem Ele diz que eu sou. Amém? Fala assim: eu sou quem Ele diz que eu sou. Amém? E na presença de Deus, eu aprendo o verdadeiro amor. A palavra de Deus diz em Mateus 22, versículos 36 a 40, você conhece esse texto, que eles chegam para Jesus e falam: Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Eles chegam e querem saber qual é o maior, porque aí eu obedeço esse, né? Tipo, é o maior mandamento. Talvez eu possa dar uma ralentada nos outros, né? Vou focar aqui no que vai cair na prova, não é verdade? Vou focar aqui no maior. E Jesus, eu amo Jesus, gente, porque Jesus, Ele nunca dava o que as pessoas esperavam. Eles chegavam com uma pergunta, Jesus dava neles logo uma invertida. Vocês já viram isso?
O cara acha que você vai chutar com a direita, mas Jesus, gente, Jesus era igual o Cristiano Ronaldo. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, tá? Então a gente está em casa, né? Eu acredito que aqui em Portugal a palavra Messi seja proibida, né? Proibida constitucionalmente. Esses dias eu vi um anúncio do Messi na praça de Lisboa, quase rasguei as minhas vestes. Falei, não, aqui não, né? Jesus era igual o Cristiano Ronaldo. Quando você acha que vai chutar de direita, ele limpa e chuta com a esquerda. Quando você acha que vai chutar com a esquerda, ele faz um gol de bicicleta. Não é verdade? Jesus era assim. Então os caras chegaram para ele e falavam, qual que é o maior mandamento? Será que o mandamento tem a ver com dinheiro? Será que o mandamento tem a ver com idolatria? Ele fala, não, o mandamento tem a ver com amor. O maior mandamento de todos é amar a Deus acima de tudo. Por que essa resposta é extremamente esperta de Jesus? Porque toda a lei tem a ver com amor. Então os caras já fazem assim, ó, nossa, agora lascou. Agora ficou difícil, porque toda a lei é sobre amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua mente, é amar a Deus acima de tudo. E ele continua, ele fala, não apenas amar a Deus, mas também amar o seu próximo, como a si mesmo. Aí a galera começou a ir embora. Aí ela falou, não, aí não dá, amar a Deus até vai, Deus é perfeito, Deus é bom, amém, aleluia, mas amar o próximo, amar aquela pessoa que me irrita no trabalho, como a mim mesmo, pô, eu sou tão massa, eu sou uma pessoa tão boa, os meus familiares, mas Jesus ele fala, até os ímpios amam aqueles que os amam, mas vós amareis os vossos inimigos. Parece impossível, não é verdade? Amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos irritam. Como que a gente consegue fazer isso? Só tendo uma vida na presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala em 1 João capítulo 4, versículo 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Quando eu entro na presença de Deus, eu estou entrando na presença do amor. Eu estou conhecendo o que é amor de verdade. Não aquilo que o mundo diz que é amor, mas aquilo que Deus diz que é amor. Eu estou aprendendo a amar de verdade. Quando eu tenho uma vida na presença de Deus, eu aprendo não apenas a amá-lo de volta, porque quantos aqui sabem que a gente depende até de Deus para amar a Deus? Vocês sabem disso? Que a Bíblia fala que toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quando eu entro na presença de Deus, eu aprendo a amar, não apenas a Deus, mas o meu próximo. Eu aprendo a amar as pessoas. Somente vivendo na presença de Deus eu consigo obedecer o grande mandamento. Então, se você está com dificuldade de amar as pessoas, entra na presença de Deus. Entra na presença de Deus, porque Deus ama as pessoas que você detesta. Deus ama as pessoas que você odeia. Deus ama as pessoas que eu odeio. Como que eu consigo amar? Eu preciso aprender com o amor. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então fala para a pessoa que está do seu lado assim, você precisa da presença de Deus. Então esse é o primeiro fundamento. Agora o segundo fundamento, no qual a gente consegue construir a nossa vida, e crescermos de maneira reta, de maneira para cima, é a palavra de Deus. Vocês já falaram que vocês amam a Bíblia, não é verdade? Gente, esses dias eu fiquei chocado. Eu descobri que existem mais de 7.000 idiomas, ou linguagens, ou dialetos no mundo. Mais de 7.000. E apenas cerca de 1.000 deles têm a tradução da Bíblia. Tem 6.000 linguagens e dialetos que não têm a Bíblia traduzida. E nós temos, você tem a Bíblia, você tem versões da Bíblia, você tem a Bíblia em papel, você tem a Bíblia em aplicativo, você pode abrir a Bíblia no teu desktop, você pode fazer o que você quiser. Eu tenho certeza que você tem mais de uma Bíblia em casa. Quantos aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Eu devo ter umas 10,
no mínimo. Versão NAA, NVI, João Ferreira de Almeida, não sei quais são as versões aqui em Portugal, se varia muito isso aí, mas eu tenho várias. Mas muitas vezes a gente tem tanta Bíblia, a gente tem tanta pouca leitura bíblica, tanta pouca meditação na palavra. Não adianta comprar a Bíblia não é um amuleto, que a gente abre. Qual é o teu salmo favorito? Salmo 91? Talvez seja o Salmo 91, né, que fala de proteção. Todo mundo ama se sentir protegido por Deus. Então a gente pega o Salmo 91, a gente abre, a gente deixa lá em cima do móvel, lá na nossa casa. Pronto, agora eu estou protegido. A Bíblia funciona. A Bíblia não foi feita só para você abrir numa página. A Bíblia é o teu alimento, dia e noite. Vocês se lembram de Jesus? Como que Jesus resiste o diabo quando ele está sendo tentado no deserto? O diabo chega e fala: está com fome, transforma essas pedras em pão. Ele vira e fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele está falando? Sem ler a Bíblia, sem meditar na palavra de Deus, você passa fome. É isso. Espiritualmente você começa a se tornar um cristão raquítico, um cristão enfraquecido. Aí você começa você não entende porque está com dificuldade de vencer o pecado. Nossa, eu penso em ler a Bíblia, me dá uma preguiça. Isso acontece comigo, né? Vocês não, aqui é igreja Logos, igreja palavra escrita, não é verdade? Então, essa igreja aqui é uma Bíblia, ninguém aqui tem problema com meditação bíblica. No final do culto eu vou pedir que vocês imponham as mãos sobre mim, porque tem vezes que eu quero ler a Bíblia e meu irmão, eu quero, mas não quero, né? Aquilo que eu quero, isso eu não faço, o que eu não quero, isso eu faço, né? A gente começa a entender o que Paulo falou. Mas nós precisamos da Bíblia. A Bíblia não é opcional. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Se nós abrirmos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Gente, isso aqui é lindo demais, não é verdade? Vocês são tão apaixonados pela Bíblia quanto eu? Vocês estão na igreja Logos, né? Vocês sabem o que significa Logos, né? É a palavra, é a palavra escrita, né? E eu amo isso. E está escrito que toda a Escritura, todo o Logos é inspirado por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, ela é fundamental para que nós construamos a nossa casa na rocha. Vocês estão entendendo? A Bíblia é fundamental. Para começar, você não consegue nem crer em Deus sem a Bíblia. Por quê? Para você crer em Deus, você precisa de quê? Fé, não é verdade? Fé é um fundamento. Sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que creem em Deus creiam que Ele é real e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas como que a gente consegue fé? Como que a fé surge no nosso coração? Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então eu dependo da fé para crer, eu dependo da palavra para crer. Estão entendendo o que eu estou falando? Por que eu preciso construir a minha vida, não apenas na presença, mas também na palavra? E isso é uma tensão que a igreja sempre viveu, né? Que ou a igreja é da presença, chaba, cheia, e gente girando, e tá, chofar, galera escalando aqui o pilar na presença de Deus, mover do Espírito. Ou a igreja é da palavra. Não, aqui nós estudamos o hebraico, o grego, a exegese, a hermenêutica, não sei lá o que, palavras complicadas. E Jesus ele andava nos dois.
Jesus, ele estava sempre aqui, ó, a presença e a palavra. Você vê os apóstolos, como eles viviam. Paulo chegava e falava: eu não cheguei apenas com palavras, mas com o poder de Deus. É a palavra e o poder. Nós devemos sempre caminhar nessa tensão. Sem a palavra de Deus eu não consigo construir a minha vida de maneira saudável. Eu posso até construir aqui, ó, a minha fundação da presença está muito forte, mas a fundação da palavra está aqui, ó. O que vai acontecer? Eu estou crescendo torto. Eu preciso da palavra. Por quê? Porque a palavra renova a minha mente. A palavra me leva por um processo de metanoia. Se você abre em Romanos 12, versículo 2, o autor de Romanos, Paulo está falando: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que eu renovo a minha mente? Eu renovo a minha mente lendo a palavra, lendo a Bíblia, aprendendo os preceitos, os mandamentos de Deus. Vocês já leram o Salmo 119? O maior salmo da Bíblia? Aquele salmo que geralmente quando chega ele no plano de leitura bíblico, você já até passa a mão na cabeça e fala: nó, agora sim, hein? São mais de 100 versículos, é o maior capítulo da Bíblia. E quão lindo é que o maior capítulo da Bíblia, ele fala praticamente inteiramente sobre a Bíblia. O maior capítulo da Bíblia, ele fala sobre a palavra de Deus. Você sabia que o Salmo 119, ele é uma obra de arte? Ele é uma obra de arte literária. Ele é dividido em 22 partes, por isso que ele é tão grande. Ele é dividido em 22 partes. Cada parte é dedicada a uma letra do alfabeto hebraico. E cada parte tem 8 linhas. E cada parte, vamos supor que você está na primeira parte do Salmo 119, a letra é Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico. Todas essas 8 linhas vão começar com a letra Aleph. O Salmo 119 é uma obra de arte, e ele fala inteiramente sobre a palavra. E ele diz: como que pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Quantos podem dar um glória a Deus pela palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, pois eu guardei no coração a tua palavra, para que eu não peque contra o Senhor. Como que eu consigo me engajar num processo de santificação, de renovação da minha mente? É na Bíblia. É na Bíblia. Nós precisamos da palavra, amém? Além disso, a palavra, ela não apenas renova a minha mente, a palavra me leva ao amadurecimento. A palavra me ajuda a crescer, não apenas como pessoa, porque esse crescimento é inevitável, né? Enquanto nós estamos falando, aqui nós estamos ficando mais velhos, não é verdade? Mas envelhecimento é diferente de amadurecimento. Eu conheço pessoas que estão na igreja há 30 anos e não amadurece, continua com as mesmas questões, continua com as mesmas fofocas, continua com as mesmas nhenhenhê, né? Aqui também não tem irmãos nhenhenhê, em nome de Jesus, amém, receba em nome de Jesus, né? Pastor Eric, que é o pastor da Zion Lisboa, ele sempre fala: você conhece aquele crente chato? Você conhece aquele crente chato? Quem aqui conhece um crente chato? Eu não vou nem conseguir fazer a piada aqui, porque ninguém conhece um crente chato na vida. Geralmente a gente fala: se você não levantou a mão, é porque talvez seja você. Mas não vou falar isso aqui, porque ninguém levantou a mão. Então, seria uma igreja inteira. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Mas deixa eu te falar uma novidade. Todo mundo aqui é chato, inclusive eu. Eu sou chato, gente. Sou chato. Minha esposa é uma santa. Minha esposa, quando ela chegar na porta do céu, Deus vai falar: entra logo. Você casou com Isaac. Você aguentou o Isaac. Ah, não. Entra direto. Isaac, eu e você, a gente vai ter uma conversa. Tenho certeza que vai ser assim. Mas o que é isso? O que leva um cristão a passar anos na igreja e não amadurecer? O que leva um cristão a ser um eterno bebê espiritual, sempre bebendo leite,
Pastor Sete está doido para te dar alimento sólido, e você continua no alimento, no leitinho. Por quê? Porque não lê a Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento. A Bíblia nos ajuda a crescermos espiritualmente. Em Hebreus 6, o autor de Hebreus, que é desconhecido, ele exorta, ele fala: deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Estão comigo? Vocês estão colocando os textos aqui? Caraca, eu só vi isso agora. Glória a Deus pela equipe da projeção, não é verdade? Toda a igreja tem uma equipe da projeção abençoada, em nome de Jesus. Muito obrigado. Mas ele fala isso: avancemos para a maturidade. Quando você chega na fé, tudo bem você ser imaturo, tudo bem, você acabou de chegar, você está aprendendo, você está conhecendo, mas passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, meu Deus, você não consegue nem citar um versículo de cor. Ah não, aí não, e não vale, Jesus chorou, não vale. Nós precisamos da palavra. A palavra, ela é como um espelho. É um espelho no qual nós olhamos e nós vemos as nossas próprias imperfeições. A palavra me mostra o quanto que eu sou egoísta, e quanto que eu preciso melhorar, em prestar atenção no meu irmão. A palavra de Deus me mostra o quanto que às vezes eu sou descontrolado emocionalmente. A palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que espada de 2 gumes, e ela discerne aquilo que é da alma e do espírito, e discerne as intenções do coração. Sem a palavra, eu estou perdido. Eu não sei o que é da alma, eu não sei o que é do espírito, e eu não sei quais são as intenções do meu coração. E eu sei que o mundo fala aí: confia no teu coração, segue o teu coração. Deixa eu te falar, pelo amor de Deus, não faz isso, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Você precisa seguir a palavra, você precisa seguir a Bíblia, amém? E a palavra, ela também faz o que? Ela te protege do engano. Eu não sei você, mas eu não gosto de ser enganado, não é verdade? Eu não gosto. Se você gosta, tudo bem, tem terapia para você, a gente consegue te ajudar, mas eu não gosto. Eu gosto de estar fundamentado na verdade, e para isso, só com a palavra. Qualquer ideia de que você consegue ser um cristão maduro, um cristão correto, sem a Bíblia, é uma fábula, é um mito. E não importa o quanto o mundo aí tente descreditar a Bíblia, o quanto as pessoas tentem falar que isso aqui é um livro escrito por homens, eu sei o que a Bíblia fez na minha vida, eu sei o que a Bíblia fez na minha história, e você sabe o que ela fez com você. Ela te mantém firme, ela te mantém fundamentado, amém? Estamos quase lá, estamos quase finalizando. Mas o terceiro pilar, o terceiro fundamento, até agora nós falamos da presença de Deus, e nós falamos da palavra de Deus, mas o terceiro fundamento é a missão. A missão. Você sabia que você tem uma missão? Você sabia que você não está nessa terra só para vir na igreja de domingo? Você sabia que você não está nessa terra só para um dia repetir uma oração, entregando a sua vida para Jesus, e agora o que você faz? Você espera Jesus voltar. Se fosse assim, sabe qual seria a coisa mais lógica a se fazer? Seria: vamos fazer o apelo. A galera, vem uma pessoa, a gente faz a oração, a pessoa aceita Jesus, a gente fala: glória a Deus, a igreja aqui, a tua família, a gente vai cantar música, uma família, não é não? O corpo de Cristo. Agora você pode seguir aqui a nossa equipe de voluntariado, nós vamos ter aqui um pelotão de fuzilamento, e eles vão te matar. Quê? O que você vai ficar fazendo aqui? Se o objetivo da tua vida é ser salvo, parabéns, você ganhou. Você não precisa mais ficar pagando conta, você não precisa mais ficar trabalhando, você não precisa mais ficar estudando, vai se encontrar com Jesus. Por que você ainda está aqui? Por que Jesus te manteve aqui em Lisboa? Por quê? É porque Ele conta com você. Ele está assim: não, a salvação não é a linha de chegada, a salvação é o ponto de partida,
A partir do momento que você é salvo, a sua vida com Cristo começa. Você entrou em uma missão. Isso é lindo demais. Que Jesus não apenas te salva, Ele te dá propósito. Quantos aqui estão felizes que você não é apenas salvo, você tem um propósito. Deus tem uma missão para a sua vida. Nossa, isso é lindo demais. Desde Gênesis capítulo 1, gente. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus dá propósito ao homem. Ele fala, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Ele está falando, está vendo essa bola azul no universo? É responsabilidade sua. Você tem que ser um bom mordomo. Como nós bem sabemos, nós não fomos. Demorou apenas 2 capítulos e o homem já estava avacalhando tudo, né? Eu estou usando gerúndio, peço perdão. Estava a avacalhar tudo. Agora eu falei. Isso aí, sou quase um português. Demorou 2 capítulos. E nós já pisamos para fora do nosso propósito. Mas qual que é a coisa maravilhosa? É que Jesus, Ele restaura todas as coisas, amém? E quando Jesus Ele vem, Ele fala, não, eu vou te dar de novo uma missão, eu vou te dar de novo um entendimento da sua missão. Primeiro, você tem que amar a Deus acima de tudo, você tem que amar o seu próximo. Mas antes dele subir aos céus, Ele nos dá o que nós chamamos de a grande comissão. Vocês se lembram disso? A grande comissão, as últimas palavras de Jesus. Eu não sei se você já viu um filme aqui, no qual a pessoa está morrendo e está nas últimas palavras. Você já viu? Geralmente são as palavras mais importantes. Esse é o momento em que aquele pai que nunca disse um eu te amo para o filho, ele fala, filho eu te amo. Esse é o momento que nós damos as últimas instruções. E essas são as últimas palavras de Jesus na terra. Ele poderia ter falado qualquer coisa. Ele poderia ter falado, não se esqueçam de dar o dízimo. Ele poderia ter falado, não se esqueçam da cantina e do almoço domingo que vem, que o pastor Sete veio falar aqui, dá o seu nome em nome de Jesus. Ele poderia ter falado qualquer coisa. Mas ele fala, vocês têm uma missão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que crerem. Isso é Marcos capítulo 16, se você for para Mateus 28, ele fala, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. A gente olha para esse texto e fala, nossa que legal, deve ser muito legal ser um pastor e cumprir a grande comissão, ou ser um líder de adoração e cumprir a grande comissão. Mas aqui ele não está falando para pastores, aqui ele não está falando para líderes de adoração ou para diáconos, ele está falando para discípulos, ele está falando para você, ele está falando para mim. Isso aqui é a missão de vocês. Você vai passar a sua vida inteira construindo isso aqui. Aonde você estiver, talvez você trabalhe no banco, você fala, como que eu vou cumprir a grande comissão no banco? Exatamente assim, você vai resplandecer a luz de Cristo ali, aonde você trabalha, aonde você está. Talvez você nem tenha um emprego, talvez você fique em casa, não tem problema, se essa é a zona de influência que Deus te colocou, resplandece Jesus ali, fala de Jesus, garanta que as pessoas que estão perto de você serão alcançadas pelo evangelho. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você, vamos lá, me ajuda, vamos lá, fala, você é um missionário. Olha que coisa maravilhosa, vocês não estão felizes? Dá um aplauso a Jesus de alegria, que você é um missionário. Você não é apenas um crente, você não é apenas um evangélico que bate carteira no domingo, não é verdade? Eu sou cristão, vou na igreja todo domingo. Será que a vida cristã só se resume a 1/7 da sua vida? Ou será que na segunda-feira você acorda e fala, estou pronto, me fala qual é a minha missão de hoje, Deus.
talvez seja com seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, talvez seja com seus amigos, mas você tem uma missão. Por que a missão é tão importante? Sem missão, a gente só tem presença, e a gente só tem palavra, mas a gente não tem missão, o que a gente faz? A gente fica aqui dentro. A gente fica aqui dentro, um abençoando o outro, um dando palavra para o outro. Isso é legal? É legal, mas tem que ter vazão, sabe por quê? Porque senão não é igreja, é clube social. Não precisa de igreja para ter comunhão. Bota uma churrasqueira ali, faz um churrasco, vai ficar ainda melhor. Você sabia que a palavra igreja significa chamados para fora? Para fora. O que é isso aqui? O que é domingo? Domingo é seu centro de treinamento. Domingo é onde você vem para ser treinado, é onde você vem para ser equipado, mas para quê? Para algo maior. Você vai na segunda, com tudo aquilo que você aprendeu no domingo e fala, hoje que aquele meu colega de trabalho aceita Jesus, é hoje que eu vou dar uma palavra de conhecimento para alguém na rua, e vou vencer os meus medos, é hoje que eu vou resplandecer o reino de Deus no meu lugar de trabalho, porque você é um missionário. Charles Spurgeon já falava, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não existe vida cristã fora da missão. Estão entendendo? A gente começa então a ficar religioso, a gente começa então a desenvolver as nossas liturgias, a gente começa então a desenvolver a nossa religião, quando tem um mundo lá fora esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar comigo? Talvez enquanto eu estou falando, você está fazendo uma análise. Eu espero que você esteja, eu estou fazendo uma análise da minha própria vida. Enquanto eu estou aqui com esse microfone na mão, gente, Deus está falando tanto comigo. Eu estou tendo que me segurar, porque é tanta coisa que eu preciso melhorar, e eu tenho certeza que todos nós precisamos. Então o que é o dia de hoje? É um check-up do seu coração. Será que eu estou valorizando a presença de Deus da maneira que eu deveria? Será que eu estou fundamentado na palavra? E será que eu estou consciente da minha missão como eu deveria?